O tema de hoje é para quem deseja criar o hábito de estudar, tá? Então, se você tem planos, metas de estudar, mas você não consegue criar um hábito, hoje nós vamos falar sobre isso, algumas estratégias, algumas ferramentas que inclusive eu utilizei durante meu processo de estudos para concurso, que me fizeram ter o hábito de estudar, inclusive até hoje, né? Então, eu quero falar aqui com vocês sobre esses métodos, tá bom? Lembrando que na aula passada nós falamos sobre os 10 maus hábitos, né? Nós falamos de 10 maus hábitos que todo concurseiro precisa evitar. Na verdade, tem que excluir da vida, tá? Então, nós falamos de 10 maus hábitos e hoje nós vamos falar especificamente como criar o hábito de estudar. Então, vamos lá. Primeira coisa, para a gente falar sobre criar hábito, a gente precisa definir o que é um hábito. E um hábito é uma ação que ela se repete, é uma ação que se repete com uma certa frequência, com frequência. É como se a gente adquirisse uma mania. É isso mesmo. Então, o hábito é uma atitude que a gente vai aplicar de forma frequente, vai fazer de forma frequente, se tornando, inclusive, uma mania. É isso mesmo. Eu falo sempre com as pessoas, né, que eu converso, que estudar, para mim, se tornou uma mania. E aí, muitas vezes, é até difícil, porque durante muitos anos, como eu acordava, tinha ali meu ritual e sentava aqui para estudar, muitas vezes eu não consigo, eu demorei, agora eu estou conseguindo me permitir fazer outra coisa, porque agora o meu foco não é o estudo para concurso. Só que por se tornar um hábito, ficou uma coisa assim muito natural. Então, assim, eu vou logo acordando e sentindo a necessidade de sentar aqui para estudar. E como que eu adquiri essa habilidade, esse hábito? Eu vou falar com vocês aqui alguns passos que eu tive, que eu fiz, para tornar este hábito de estudar uma coisa bem natural, né? Como a gente fala, uma mania. Então tá, primeira coisa, para a gente criar o hábito do estudo, nós precisamos seguir 4 passos. Nesses 4 passos, você vai adquirir o hábito de estudar. Vai ser de uma forma bem natural, que inclusive você vai começar a gostar de estudar. Porque esse é o nosso objetivo, né? Não é apenas estudar, mas também sentir prazer em estudar, certo? É isso que você deseja? Conseguir criar este hábito do estudo? Então, primeira coisa que é muito importante, que é o principal ponto é: você vai usar o seu horário nobre. O que é o horário nobre que você vai utilizar? Qual é o horário do dia que você sente mais, que você tem mais energia? Qual é o horário do dia que a sua concentração está melhor? É neste horário que você vai separar para você estudar. E assim, a maioria das pessoas é na parte da manhã, porque devido ao círculo circadiano, nesse horário da manhã, a gente tem um aumento do cortisol que te dá mais energia. Então, nesse horário da manhã, é o ideal para você começar a criar o hábito de estudar. Você, após acordar, você já vai fazer todo um ritual, que a gente vai falar sobre este outro passo, e já vai estudar. Então, por exemplo, porque a gente sabe que ao longo do dia, muitas coisas, né, vai acontecendo e a gente vai perdendo energia, a gente já não tem tanta concentração. Então, por isso que é muito importante separar logo amanhã para o seu estudo, tá? Então, você vai separar. A parte da manhã eu vou acordar, você vai ter um ritual. Outra estratégia é você ter um ritual para o seu cérebro entender que aquele momento é o momento de você estudar. Então, por exemplo, o fato de você ir lá na cozinha, encher uma garrafa de água e colocar aqui na mesa. Isso está mostrando para o seu cérebro que chegou o momento de você estudar. Então, crie o seu ritual. Tem pessoas que falam, assim que eu acordo, eu tomo um café e faço um alongamento. Logo depois, eu sento para estudar. Então, este ritual vai mostrando para o seu cérebro, vai entendendo que você chegou ao momento de estudar. Então, ele já vai se preparando para ele já começar um processo de concentração, tá? Então,
faça isso. Separe o primeiro horário, o seu horário nobre, e estabeleça um ritual mostrando para o seu cérebro que aquele momento é um momento de estudo, tá? Outra coisa, você precisa deixar seu local de estudo organizado. Por quê? Muitas vezes, quando eu ia dormir, se eu deixasse assim a minha mesa desorganizada, o ambiente desorganizado, quando eu acordava, eu já me dava uma certa ansiedade, porque eu via aquele ambiente sem organização. Então, assim, é importante você já deixar o seu ambiente de estudo organizado. Isso já vai facilitar o seu processo de concentração. Lembrando que a gente falou, começo pela manhã, deixo o meu local de estudo organizado, crio o meu ritual, que eu vou mostrar para o meu cérebro que naquele momento eu estou me preparando para estudar. Outra coisa que é muito importante é coloque as matérias que você tem mais dificuldade na parte da manhã. Nas primeiras horas do dia, você já coloca as matérias que você tem dificuldade. Então, por exemplo, se você tem dificuldade de direito constitucional, você coloque ela como a sua primeira matéria que você vai estudar naquele dia, tá? Então, sempre comece pela matéria que você tem mais dificuldade. Você vai usar o seu horário nobre do dia para criar um hábito. E isso, gente, a questão do hábito não é só para o estudo. Então, se você quer criar o hábito da atividade física, por exemplo, é importante você colocar ela como o primeiro hábito do seu dia. Porque aí você vai conseguir realmente criar o hábito e manter este hábito. Porque é o horário que a gente está com mais energia. Lembre sempre disso, tá? O próximo passo para você criar um hábito de estudar e conseguir se manter estudando é tenha um projeto por vez. O que é isso? Aí, principalmente no início do ano, assim, a gente começa o ano, eu quero estudar para o concurso, eu preciso também, eu preciso treinar corrida, eu quero correr, eu quero pedalar, eu quero ficar em segundo lugar na maratona X. Então, assim, você vai criando muitas metas, isso vai dispersar a sua energia. E a gente sabe que o estudo para concurso, ele demanda foco, energia. Então, por exemplo, você precisa ter prioridade. Qual é a sua prioridade no momento? É se tornar uma atleta? A prioridade no momento é você ficar em forma? Provavelmente você não vai conseguir. Então, estabeleça um projeto por vez. À medida que você vai alcançando certos objetivos, você vai mudando seus projetos, né? Você vai mudando suas prioridades. E tá tudo bem. Mas a primeira coisa que você precisa é ter um projeto. Não estou dizendo que você não pode fazer mais nada na sua vida. É claro que você pode correr, você pode ir para academia, isso é até importante para nossa saúde mental, a questão da atividade física. O que eu estou dizendo é que você não tem que colocar uma meta, se tornar, por exemplo, atleta agora, porque a sua energia ela vai estar focada nos estudos. E a gente pensa que não, eu só estudo. Gente, estudar demanda muita energia, tá? Um desgaste emocional. Então, assim, deixe os outros projetos principais depois. À medida que você consegue um projeto, isso te gera até mais motivação para você conseguir outros projetos. Então, vamos uma coisa de cada vez, tá? Para a gente conseguir, de fato, conseguir adquirir este hábito e manter, correto? O próximo passo é você precisa ter um método. Exatamente, né? A concurseira está falando, é muito importante a atividade física, sim, porque a atividade física faz com que a gente tenha uma melhora também até na autoestima, na nossa ansiedade. Então, assim, vai melhorar tudo. A gente não tem que ter uma meta agora, se tornar assim, um atleta, pessoa assim, ou fisiculturista. Não tem como, porque assim, não dá pra gente conciliar tudo isso. Mas manter a prática da atividade física, assim, é muito importante. Outra coisa que é muito importante, você ter um método. Então, se você tem um projeto de estudar, você tem que ter um método de estudo. Por exemplo, quando a gente tem um projeto de começar a correr, você tem que ter um método. Então, geralmente a pessoa vai seguir uma planilha, alguém vai orientar como corre, como é a postura. E da mesma forma é isso no estudo. Então, se você quer ter mais foco, você quer ter mais disciplina, você quer fazer menos esforço e ter resultados mais rápidos, você vai precisar de quê? De um método. Então, você pensa sobre isso. Você tem algum método? Como que é a forma que você estuda? Como que você faz revisões? Você tem essa forma? Porque muitas vezes a gente acha que é sentar e estudar. Só que não é assim. Você precisa ter um método, uma forma que você estuda.
qual é a forma que você faz revisão? Qual é a forma que você faz questões? Qual é a periodicidade dos simulados que você faz? Como que você acompanha a sua evolução? Você tem esse método? Isso é muito importante. Não é apenas, eu vou começar a estudar para concurso, vou pegar uma videoaula, vou ficar assistindo. Não, não é assim. Você precisa ter um método. E outra coisa, você precisa fazer um cronograma realista. É um cronograma que você consiga cumprir, porque você cumprindo, eu sempre tenho falado muito isso, quando você faz algo, isso te gera motivação e aí você quer continuar. E isso vai alimentando o seu hábito, né? Ela está falando aqui, a concurseira. Estudo com videoaula. Mas aí você tem que ver o seguinte: você está em qual momento do seu estudo? Porque hoje mesmo eu mandei um áudio para uma mentorada, estava explicando para ela, porque ela está vendo que ela está demorando a evoluir. E aí eu estava verificando que ela está estudando por videoaula. Só que ela já não é uma aluna iniciante. Ela já estudou o edital uma vez. Então, o que é o ideal? Se você já tem contato com a matéria, você já teve contato com essa matéria, agora, quando você continua estudando para este concurso, você não tem que assistir videoaula novamente. Você vai agora reler o seu material, você vai revisar o seu material e fazer questões. Então, por mais que seja mais, sim, é mais tranquilo assistir videoaula. Aí a gente fica tentado a usar só esse método, né, de videoaula. Só que isso vai te atrasar, vai atrasar. E aí que a gente fala sobre método. Que método de estudo você está utilizando? Você está usando videoaula? Isso vai te atrasar, sabe? Então, se você já assistiu, se você já teve contato com a matéria uma vez, a partir de agora você vai fazer revisão do seu material, do seu caderno, do seu PDF, o que você tiver. Então, eu até orientei essa mentorada. Olha, você já viu outras matérias. Agora você precisa ficar revisando. Claro que tem matérias, por exemplo, que ela tem dificuldade, que ela me disse informática. Aí eu falei, sim, informática você mantém com videoaulas, certo? Raciocínio lógico. Mas as outras matérias que ela já viu de direito permanecer agora revisando com o material. Então, observe isso. Não fique toda a vida no videoaula, que isso vai atrasar a sua aprovação, tá? Outra coisa que a gente tem que fazer, você tem que usar a técnica a gente fala Pomodoro. O que seria isso? É um tempo ativo, estudando, e o outro você vai usar para descanso. O ideal, que eu oriento os meus mentorados, são 50 minutos estudando, 10 a 15 minutos de descanso, tá? Esse seria o ideal. Porém, para você que quer criar o hábito do estudo, você vai começar com 25 minutos. 25 minutos estudando e 10 minutos de descanso. Por quê? Porque, igual a academia, você vai aos poucos até você conseguir ficar mais tempo estudando, tá? Então, você começa com 25 minutos de estudo e 10 minutos de descanso. Quando você verificar que a sua concentração já está melhor, você já está conseguindo concentrar mais tempo, você vai aumentando. Então, você coloca 40 minutos e 10 minutos de descanso. Depois de um tempo que você está conseguindo manter a concentração, você vai passar para o quê? Para 50 minutos, ok? E aí tá bom, tá? É o limite. Porque depois disso, a gente não consegue ficar muito tempo concentrado mesmo, tá? Então, vamos fazer isso. Você começa, quem está começando agora a estudar, com 25 minutos e 10 minutos de descanso, ok? E lembrando do cronograma, não adianta você já colocar que você vai estudar 8 horas por dia, você não vai conseguir. Então, se você quer criar o hábito do estudo, você vai estipular para você: eu vou fazer 1 hora de estudo todos os dias. E aí você vai aumentando. Então, você pode colocar, por exemplo, um bloco de 25 minutos, 10 de descanso. Mais um bloco de 25 minutos de estudo e 10 de descanso. E aí, com isso, você vai criar o hábito do estudo, que essa é a nossa finalidade, criar o hábito do estudo, tá? E como a gente falou, você tem que fazer o seguinte: você vai estudar as matérias que você tem mais dificuldade, você vai colocar elas no início do dia, tá? Tá compreendendo? Então, ela tá falando, hoje estou fazendo 30 minutos e 10 de descanso. Tá ótimo também. E principalmente quando a gente tá mais cansado. Por exemplo, já teve fase que eu estava muito cansada. Dependendo, assim, quando é mulher, a gente tá na TPM, a gente tem dificuldade de manter concentração. Então, você pode diminuir, colocar 30 minutos estudando, 10 minutos de descanso. Isso é uma boa estratégia também.
para os dias que a gente não está conseguindo render muito. E aí fica difícil, aqueles 50 minutos demora a passar, você não está conseguindo concentrar, não tem problema. Faça isso. Você vai colocar 30 minutos e 10 de descanso, tá? E aí depois se você vai aumentando, porque aí o ideal será chegar a 50 minutos, tá bom? E por fim, que a gente precisa falar, para você conseguir adquirir o hábito de estudar, você precisa ter um para que eu estou estudando. Você já se perguntou isso? Para que eu estou estudando? Porque se você não tiver um para que, você não vai conseguir manter o hábito dos estudos. Então, por exemplo, para que eu estou estudando? Ah, porque eu quero ter uma qualidade de vida melhor, quero dar uma qualidade de vida melhor para os meus filhos. Ah, eu quero ter como proporcionar um plano de saúde para minha família. Outras pessoas falam, eu quero ter estabilidade, tranquilidade. Ou seja, você tem que ter o seu para quê. Para que você estuda? Tenha isso em mente, por quê? Porque quando você tiver aqueles dias de desânimo que você não quer estudar, você tem que lembrar o para quê. Qual é o seu para quê? Quem não tem um para quê, desiste. Então, por exemplo, as pessoas começam alguma atividade física. Se você não tem o seu pra quê, logo que passar aquela primeira euforia, você vai desanimar. Então, assim, tenha um pra quê. A atividade física, para mim, hoje, por exemplo, é muito importante na minha questão emocional. Eu me sinto bem, me sinto muito melhor quando eu faço atividade física. Então, eu tenho meu pra quê. Tem pessoas que é muito assim, pela questão estética e tá tudo bem. Mas você precisa descobrir qual é o seu pra quê, tá? Lembrando que o mais difícil, gente, é você sair da inércia. Então, quando você coloca uma meta, como a gente falou, realista, quando você é flexível, o que vai acontecer? Você vai sair da inércia. Então, o processo de você sair da inércia e se movimentar, isso vai cada vez mais, o quê? Você consegue dar um passo e o movimento chama mais movimento, né? Então, assim, a atitude te traz mais atitudes, tá? Então, faça isso. Comece devagar, mas comece. Saia da inércia. Quando você sair da inércia, você vai conseguir fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. E, por fim, o que é importante? Outra coisa, se recompense pelo que você está construindo. Então, se a gente pensar só lá no final, só lá na aprovação, enfim, no final de tudo, a gente vai ficar realmente desanimado. Mas, se naquele dia você se propôs a estudar, por exemplo, quero fazer 2 blocos de estudo, e você conseguiu concluir os seus 2 blocos de estudo, se recompense. Se recompense como? Pode ser assistindo uma série que você queria assistir. Pode ser falando, agora eu vou ficar aqui conversando com as amigas, no grupo das minhas amigas, 30 minutos. Enfim, vai acostumando o seu cérebro a isso, a se recompensar. Então, porque cada vez que você se recompensa, o seu cérebro vai gostar, vai entender assim, poxa, legal, tô gostando de fazer essa atividade. Porque você está associando algo que é desgastante a algo bom. Então, o seu cérebro vai querer continuar fazendo aquela atividade. Ficou claro, gente? Então, assim, recapitulando o que a gente falou aqui, né, nesses minutos, os 4 passos para a gente adquirir o hábito de estudar. A gente falou sobre usar um horário nobre, comece pela manhã, geralmente é horário nobre. Raras vezes eu conheço pessoas que o horário nobre da pessoa é à noite, mas pode ser que tenha. Então, você deixa o horário da noite para estudar, tá? Mas geralmente é o horário da manhã, que a gente funciona melhor, que a gente tem mais energia. É isso. Então você vai usar o seu horário nobre, tá? Lembrando que comece também criando o seu ritual, o ritual de estudo, seja pegar um copo de água para estudar, seja também alongando, fazendo alguma atividade. Tem o seu ritual. Outra coisa, deixe sempre o seu local de estudo organizado, tá? Coloque as matérias que você tem mais dificuldade nessa primeira hora do dia, tá? Então, use o seu horário nobre, ambiente organizado, coloque as matérias que você tem mais dificuldade nesse primeiro horário do dia, tá? Tenha um projeto por vez, não adianta. Agora não é o momento de você ter vários projetos na sua vida. O seu projeto agora é este, ser aprovado no concurso. Então, deixe para depois esse seu objetivo de ser um atleta, ou esse seu objetivo de
sei lá, são coisas que demandam muita energia, sabe? Então, um projeto de cada vez para você não perder a sua energia, porque o estudo para concurso, ele demanda. Então, muitas pessoas falam, vou começar a estudar para concurso, eu também quero aprender inglês, eu também preciso fazer uma pós-graduação, vou fazer também um projeto que eu quero aprender um instrumento. Não, é um projeto de vez. Depois, você vai ter tempo suficiente para tocar todos os outros projetos, tá? Lembrando, tenha um método de estudo. Você precisa ter um método de estudo. Método como você vai estudar, como você marca o seu material, como você faz suas revisões. Tenha métodos, tá? Tudo na vida a gente precisa de ter método. Outra coisa tenha um pra quê. Pra quê que você estuda? Por que você quer estudar para este concurso? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua motivação? Para nos dias que você estiver desanimado, esse pra quê ser bastante forte, tá? Lembrando que o difícil é superar a inércia. Então, mesmo naqueles dias que você está sem vontade, você vai usar a técnica de estudar 25 minutos, descansa 10, 25, 10 ou 30, como a concurseira que falou, que ela estuda 30 e descansa 10. Use também, pode ser este método. O ideal é 50 minutos pelo menos estudando e 10 de descanso. Mas nos dias que está mais difícil, use essa técnica de 30 minutos, 10 ou 25 minutos, 10, ok? O importante é você sair da inércia. Por mais que naquele dia você não esteja com vontade, faça, porque quando você se movimenta, a vontade vai vindo. Aí, na hora que você, poxa, passou 25 minutos, acho que vou fazer mais um. Vou fazer mais um bloco, vai dar, vai dar. E aí você vai, sabe? Então, assim, saia da inércia. O importante é sair da inércia. E se recompense. No final do dia, se recompense com algo legal. Então, por exemplo, assistir uma série, assistir um futebol, assistir um vídeo no YouTube de conteúdos que você goste de estudar, tá? Com isso, você vai conseguir adquirir o hábito e manter este hábito. E aí vai tornar aquilo que a gente estava falando no início, né, da live que a gente falou, que se torna uma ação tão natural, tão frequente, se torna uma mania. Você começa a ter uma mania de estudar. É isso mesmo. Você, então, a concurseira está falando, eu que estou voltando também. Então, a pessoa está voltando a estudar. É aos poucos, é exatamente assim, porque às vezes você, por algum motivo, fica um tempo sem estudar, e depois, para você retomar os estudos, você precisa também ir aos poucos, se dar o tempo. Você não vai começar, de repente, já estipulando 8 horas de estudo por dia. Você não vai conseguir. E aí você vai ficar desmotivado, você não vai querer no outro dia fazer, porque você vai se sentir muito assim, meu Deus, de novo, eu me propus fazer algo e não fiz. Então é isso, pessoal. Ficou claro? Use essas estratégias conforme eu expliquei aqui para você e eu tenho certeza que você vai conseguir criar este hábito do estudo. Seja sempre realista, estabeleça metas realistas, não idealizadas, mas realistas dentro dentro da sua realidade. Então cada um aqui tem uma realidade, tá? E bora para a consultoria. Na consultoria eu vou te explicar, eu vou montar para você um cronograma, vou te explicar como você precisa estudar, qual é este método do estudo, como você vai fazer suas revisões, tá? E você vai tirando as suas dúvidas comigo também. Então, surgiu alguma dúvida durante a execução do seu cronograma, você pode me mandar mensagem, a gente vai conversando pelo WhatsApp, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Depois me conte. Eu vou deixar esta live salva aqui e também no YouTube, tá? Se depois você quiser revisar, coloca no modo mais acelerado. E é isso. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por vocês aqui presentes. Bons estudos e boa tarde.